Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Confeiteiro 8K. Nesse podcast a gente discute estratégias para fazer com que você fature de 0 a 8 mil reais por mês na confeitaria artística. Eu sou Rafael Salomão. E eu sou Shirley Silvestre. E esse é o nosso episódio número 3, onde a gente vai falar sobre concorrência. Muitas confeiteiras não crescem porque tem um fantasma aí da concorrência. E aqui a gente vai discutir alguns pontos que vai fazer você ter um crescimento mesmo tendo uma concorrência muito forte. Então, Shirley, para começar aqui, a gente vai, vamos falar assim, já vai lapidar a ideia de o que seria uma concorrência. Porque um erro é pensar que todo mundo que trabalha com doce é concorrente. Então vamos falar aqui o que não é um concorrente dentro da confeitaria artística. Isso, nem todo mundo que trabalha com doce é meu concorrente. Às vezes surge aí uma pessoa que começou a fazer na minha rua, na minha região, começou a fazer pão de mel para lembrança de casamento. Eu trabalho com doces decorados. Embora os meus doces atendam também lembranças de casamento, não quer dizer que essa pessoa que começou a fazer um pão de mel é o meu concorrente direto. E uma pessoa começou a fazer doces tradicionais, e eu trabalho com doces decorados. Não quer dizer que eu vou me paralisar e ficar meu concorrente está fazendo doce tradicional, eu vou ter que andar atrás dele. E às vezes a pessoa começou primeiro, né? É verdade. E ela começa a se paralisar e ficar com medo dessa situação de pessoas que estão surgindo na área da confeitaria e começa, ao invés de continuar a sua caminhada, ela vira de direção e começa a andar atrás dessa pessoa que às vezes veio até depois dela. E é um erro muito grande quando você fala de ir atrás. Vou dar um exemplo nosso. A gente é especializado em confeitaria para festa infantil. Então 90% de tudo que a gente faz é para festa infantil. E, por exemplo, tem uma pessoa na cidade que trabalha com doce decorado também. Sim. Faz festa infantil, mas 90% das encomendas dessa pessoa é para casamento, o que não é o nosso foco. Sim. Então o que acaba acontecendo nossa, aquela pessoa faz muito casamento, doce decorado, faz muito, e tá fazendo isso, também vou fazer. Poxa, peraí, se não é seu foco casamento, e a gente nunca preocupou com essa pessoa, né? Sim. O que acontece muito é de a pessoa dar um como fala assim, ficar com a cabeça até ruim, porque, nossa, a pessoa está fazendo isso, a pessoa está participando de evento e eu não estou. Você não tem que participar de evento de casamento se você não tem um produto para isso, né? Isso, e isso acaba minando as forças. Eu poderia estar focada nas festas infantis, né, usando esse exemplo que você falou, e eu acabo focando no que o meu concorrente está focado. Isso. Né? E eu começo a pensar, porque a gente só vê a grama, né? A gente não vê o trabalho que a pessoa está fazendo e não vê também o que ela está colhendo. E a gente começa a deduzir aquilo, né? E achar, opa, ele está colhendo muito, deixa eu correr atrás, deixa eu mexer com isso também. Desfoco tem os dois efeitos, né? Eu desfoco do meu, passo a ter menos resultados e às vezes também não vou colher igual ele está colhendo, porque ele está focado no dele lá. Então meio que ficam duas visões. Eu acho que a ideia principal de você detectar quem é concorrente e quem não é você, como que eu posso dizer? É você ter menos dor. Isso vai gerar uma menor dor de cabeça para você. Porque quando você está preocupado, se tem muito concorrente, se eles estão trabalhando, se eles estão vendendo, se eles estão faturando, você acaba não tendo resultado. É isso que você está falando. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa outra questão, que é você não até sair fora do seu negócio. Sim. Lá atrás, a gente também teve essa atitude. E a gente, em pouco tempo, a gente entendeu que isso só fez a gente ter menos resultados. Menos resultados. Porque tinha que colocar força em um leque, né, em várias partes. A gente tinha que colocar força e acabava não colhendo, né, não permanecia, às vezes parava no meio do caminho em algumas dessas partes. Isso também gerou uma demanda de
de às vezes a mão de obra não ser suficiente, né? Por causa da falta de foco mesmo. Então, uma dica que eu dou, né? Um conselho para a confeiteira, na hora que ela começar lá a olhar a grama do vizinho, volta e qual que é o meu foco? Qual que é o meu objetivo? Porque o que eu estou querendo falar com foco? Aonde eu quero chegar? Então, eu sei por que eu estou fazendo isso aqui agora. Porque eu quero chegar lá, eu quero aumentar o meu número de festas infantis. Opa, lembra o meu foco, que lá não é festa infantil, aquilo é doce tradicional, aquilo, né? Então, quando eu olhar alguma coisa e até me servir de ideia, ou ver, não, meu concorrente está crescendo muito, porque a gente acaba sempre pensando isso, e não é bem assim. Eu ir lá no meu foco e falar, peraí, isso faz parte do caminho para eu chegar lá? Aonde eu pretendo chegar? Então, a base é o foco mesmo. Se a gente entender que existe, mesmo dentro da confeitaria artística, vários meios e que você é a pessoa mais indicada para fazer aquele tipo de trabalho. Sim, e virar aquela chave sabendo que a minha confeitaria é mais importante do que a confeitaria do meu concorrente. Então, quando eu coloco muita força no que meu concorrente está fazendo, em qual tipo de festa, o volume que ele está fazendo, como ele está decorando os doces, às vezes algum produto novo que ele colocou, eu estou mais dentro da confeitaria do meu concorrente do que dentro da minha confeitaria. E eu teria que estar usando a minha cabeça, as minhas forças, a minha criatividade no meu cardápio, na confeitaria, nas minhas estratégias, o que eu vou fazer para alcançar mais clientes, o que eu preciso estudar para trazer coisas novas, qual produto novo, qual atrativo, deixa eu estudar o meu marketing, a minha divulgação, tudo que envolve a minha confeitaria, e eu fico minando as minhas forças focada lá. Eu nem sei o que está se passando lá dentro, eu só sei o que eu estou vendo nas redes sociais. A gente fala muito sobre dominar todas as ferramentas que a gente tem disponível para ter um sucesso na confeitaria e isso conseguir lucrar mais. Eu acho que um ponto importante para a gente falar, você falou de produto novo, às vezes o cara tá lá ou a mulher tá lá fazendo um produto novo, aí você achou interessante e quer fazer também. Acho que uma coisa também que impede as pessoas de saber e definir bem onde você está, eu acho que é muito isso, né? Quem eu sou, onde eu estou, a minha confeitaria, o objetivo dela é esse, por que eu trabalho. Acho que essas perguntas são importantes. Mas a partir do momento em que eu quero fazer tudo, eu quero ser especialista em festa de 1 ano, eu quero ser especialista em festa de 5 anos, eu quero ser especialista em casamento, em 15 anos, em chá de bebê. Se você quer ser especialista nisso tudo, você vai ter muitos concorrentes realmente. Mas se você for especialista só em uma coisa... Eu até trocaria, né? Eu quero fazer tudo e não quero ser especialista, porque ser especialista em tudo é mais cabuloso, né? É complicado. A gente fica mais longe de se tornar especialista quando a gente quer fazer tudo. Como o nosso objetivo é levar você a faturar 8 mil na confeitaria, que a Chile está dizendo é isso. O caminho vai ser mais doloroso e mais longo se você quiser se especializar em tudo, porque você vai ter que ter um tempo muito maior para especializar, porque atendimento de casamento não é a mesma coisa de atendimento de doce personalizado. O exemplo começa em uma divulgação, pensando que envolve várias etapas, né? A confeitaria tem muita coisa que envolve por trás, não é só o produto em si. Vamos pegar aí o exemplo da divulgação. Se eu trabalho com isso tudo, eu não consigo focar minha divulgação. Então eu divulgo para todo mundo e quem tiver vindo, quem eu pegar, né, joga a rede. Quem vier, né? E pesca assim. Então, assim, eu não consigo focar a minha divulgação, a minha comunicação, a minha identidade, né? Se perde muito da identidade quando tá de olho lá no que o concorrente está fazendo, porque o concorrente lança aí um doce que não tem nada a ver com a minha linha de trabalho, com as técnicas
porque eu abri um mercado e aí eu perco, porque eu quero fazer também, porque tá fazendo. Quando uma pessoa faz uma postagem assim, nossa, super novidade, todo mundo tá gostando, gente, toma cuidado com esse tipo de postagem, porque será que é todo mundo mesmo que tá gostando? Né? Igual aquela história assim, da pessoa, você na internet, você não vai ver ninguém postando uma foto triste falando assim, meu final de semana tá horrível, eu tô sentindo a pior pessoa do mundo. Então na internet, gente, é muito fácil você encontrar sucesso. Você encontra sucesso muito fácil. E o que tem deprimido muitas pessoas é justamente isso. Todo mundo faz sucesso, menos eu. E o seu concorrente, ou então ele nem é concorrente seu, do lado de lá tá pensando a mesma coisa. Isso. Ou seja, se livra desse fantasma. Esse fantasma é realmente um fantasma, ele não existe. E às vezes postagens assim atraem mais confeiteiras que tá de olho no concorrente do que o cliente de fato. Isso. A gente limpou, a gente tirou da mesa aqui o que não é um concorrente. Agora vamos definir de forma prática o que é um concorrente e como a gente identifica um concorrente. O concorrente vai ser aquela confeiteira ou confeiteiro que trabalha com os mesmos produtos que eu trabalho, que tenha a mesma qualidade de insumos e a mesma qualidade de modelagem, ou que ainda não tenha isso em comum comigo, ele tenha produtos que atendam o mesmo tipo de cliente que eu atendo. Isso sim é um concorrente. Aí a gente está tirando um pouco fora não, a gente está tirando fora o preço, tá, gente? Nem sempre tem pessoas lá que talvez não precificaram direito, mas atendem todos esses requisitos que a Shirley está falando, mas vende muito mais barato. Ele é seu concorrente. Não preocupe, a pessoa vende muito mais barato que eu, não é meu concorrente. Se ele tem a mesma qualidade de eficiência, de atendimento, de preço, de atendimento, de qualidade de doce, né? De estrutura, satisfação do cliente. Ele já se tornou seu concorrente. Porque um erro talvez seja isso, né? O meu preço ou é mais caro, então atendo pessoas com classe social maior. Aquela pessoa não é meu concorrente. Isso é um mito. É um mito. É um erro muito grande. Não quer dizer que a pessoa tenha a classe social, um público A, que ele pague mais caro. Muitas vezes acontece o contrário. Exatamente. Né? Né? Uma questão importante assim, Chico, para a gente definir quem são os concorrentes, como que a gente identifica? É só ir no Instagram, é só olhando? Não. Você tem outros parâmetros. E o seu cliente mesmo pode passar isso em um atendimento pessoal ou não. Vou te dar um exemplo. O cliente entrou lá na sua confeitaria e falou, eu já fiz alguns orçamentos. Através desses orçamentos você vai saber quem são seus concorrentes. Então deixa eu dar uma olhada, o que é que você já olhou, enfim. Esse cliente vai te passar as informações. E através dessas informações você vai saber, vai conseguir definir quem é seu concorrente. Por exemplo, uma pessoa foi lá e te falou assim, eu tenho esse orçamento aqui dessa pessoa. Você pelo orçamento já vai saber, e quem passou o orçamento, você vai saber, não, peraí, meu produto é 10 vezes melhor do que essa pessoa. Você pode até fazer uma lista. Não, esse aqui não é meu concorrente, não tem que preocupar com ela nunca. Nunca, nunca, nunca. O que aconteceu muito com a gente é que quando pessoas entravam em contato com a gente, falavam assim, olha, eu queria muito fechar com vocês, mas usa uma decoração diferente, pode usar um chocolate pior. A gente até indicava pessoas que trabalhavam com doces personalizados, que tinham uma qualidade bem abaixo da nossa, que a gente sabia que não era nosso concorrente. Por quê? Porque não era aquele cliente que a gente queria. A gente quer cliente que valoriza a qualidade, valoriza nosso acabamento, nosso atendimento, nossa estrutura. Então, nosso compromisso, compromisso com o cliente. Porque existem muitas pessoas que nem entregar, né? Que esquece do pedido. Isso, esquece do pedido. Até os próprios clientes, eles falam, não, se você quer um bom atendimento, não preocupar com nada, vai no Doce Atelier. Agora, se você quer uma coisa assim mais, né, mais nível preço, nível
Se você quer pechinchar, então você tem que ir em outro lugar. E se o cliente é uma das melhores oportunidades que nós temos de conhecer os nossos concorrentes e o valor dele, né? Totalmente diferente de só olhar nas redes sociais, porque trabalhar com os doces decorados tem essa diferença, né? Não é só o visual que influencia, né? Visualmente a gente vê a qualidade de modelagem, mas talvez não vê o acabamento e não vê preço e não vê qualidade de insumo, de matéria-prima, né? A gente não vê o por trás daquilo tudo. Isso, e o cliente, ele traz isso através desse relacionamento, né, de confiança, ele traz isso pra gente de uma forma mais segura, né? Uhum. A gente já tem um concorrente e como a gente deve trabalhar a nossa cabeça, que eu acho que é mais importante, e o daqui pra frente, como que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar pensando no concorrente? Não, eu tenho que esquecer ele de vez? Como que tem que ser esse jogo aí? Eu sigo fazendo o meu trabalho com foco, assim como eu falei, e não me esqueço da existência dele. Porque se eu esqueço que o meu concorrente está lá e que ele também está caminhando, eu posso ser atropelada por ele. Né? Da mesma maneira que eu não posso ficar correndo atrás dele, eu tenho que prosseguir também fazendo o meu trabalho, e eu também não posso esquecer, porque ele pode vir e me atropelar. E quando eu perceber isso aí, o estrago pode ser grande. Né? Então, considerar a existência do concorrente é muito importante, porque isso me tira da zona de conforto e me traz novas estratégias para pensar, agora eu estou chegando, se eu estou na frente, eu tenho que continuar dando os meus passos, considerando que ele está vindo lá, né? Esse não vai me pegar, porque à medida que ele dá um passo, eu coloco as minhas estratégias em prática e vou seguindo, caminhando, vou adiante. Eu não sei se você sabe, tá? Você vai me falar. Você sabia que tem empresas que criam outras empresas para bater de frente? Você sabe disso? Não. Não? O que acontece? Tem empresas que... vou te dar um exemplo. A empresa lá produz cadeiras, tá? E aí ela não encontra um concorrente à altura. Ela cria outra empresa, eu não sei o nome disso, agora me fugiu da cabeça, mas ela cria outra empresa para bater de frente. É da mesma pessoa, mas por que a pessoa faz isso? Porque isso aquece o mercado. Isso aquece o mercado, torna a negociação mais gostosa, né? Então, tem uma frase que eu não sei também de quem que é, minha cabeça tá fraca hoje, né, para lembrar de quem que é. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que um concorrente fraco te torna uma pessoa fraca. E um concorrente forte te torna uma pessoa mais forte ainda. E isso é verdade. Quando você tem um concorrente fraco, você estaciona, você não quer produzir mais, aquilo ali tá bom. Agora, quando você tem um concorrente forte, isso te motiva. Às vezes, até pela raiva, você move, você sai do lugar. Eu tenho que fazer porque ele está fazendo, e aquela briga gostosa. Isso. Né? A gente vê isso aí em vários, por exemplo, você imagina a Globo sem SBT e sem Record. Ou o contrário, você imagina o SBT sem Globo e sem Record. Não existe concorrência, não existe o porquê de fazer melhor cada dia. Você concorda comigo? Sim. Então, isso é em todos os parâmetros, né? Então, eu acho que você se tornar forte é muito importante. É muito bom quando você tem um concorrente forte. Isso aconteceu com a gente muito, né? Muito. Porque durante muito tempo a gente não tinha concorrente. Não é verdade? Sim. E quando a gente começou a aparecer uns concorrentes fortes, até então a gente ficava na zona de conforto, porque era só a gente, vamos falar assim. Quando apareceu um concorrente muito forte, a gente começou, opa, a gente é bom, mas a gente não está sozinho. Isso. Apareceu esse aqui, vamos continuar sendo o número 1, mas vamos continuar prestando atenção nesse aqui, olha pra você ver, tá deslanchando. Sem me corromper, sem querer correr atrás, sem perder a minha identidade, mas vou considerar que fulano tá ali, fulano tá querendo. Quantas vezes eu fui até cobrada dentro da confeitaria, né? Assim, vinha a secretária, às vezes, né, o Rafael, mas eu que sou confeiteira, né?
Isso aqui, o cliente está procurando isso aqui, isso aqui não é a nossa linha de trabalho. Isso aqui não dá dinheiro no final. Isso aqui aparece agora, a primeiro momento. Nossa, mas na hora que o cliente chega, que você passa o preço, que você tá... tudo que eu já tinha caminhado, então eu sabia onde que eu queria chegar. Usando esse exemplo, né? Então eu sabia onde que eu queria chegar não, isso aqui não é minha linha, isso aqui vai me tirar do meu foco. Mas muitas coisas eu poderia não andar atrás, mas colocar algo em paralelo que ia bater de frente com aquele produto, com a minha identidade, com a minha marca, do meu jeito e seguir. Você me lembrou de uma coisa que a gente até esquece, porque vai passando o tempo, que é essa questão mesmo. As meninas lá da produção ou do escritório cobravam muito, né? Sim. Depois de alguns anos que elas entenderam que a gente dominava todos os aspectos dentro da confeitaria, mas Sim. Chile, Rafael, eles estão fazendo isso, a gente tem que fazer. Então, calma, relaxa. Sim. Relaxa que não é por aí não, calma, a gente sabe onde a gente quer chegar. A visão ampla, né? Então, a gente que está no comando da confeitaria, a gente tem que ter essa visão mais ampla. Não é só o doce, não é só um cliente que está procurando que vai me fazer isso aqui. E senão perde a identidade mesmo. Não fica ali aquela barata tonta ali, aí de repente já foi engolido por esse concorrente, aparece uma outra pessoa e você começa, né, naquela também, e você é engolido e não dá. A gente está no mercado para isso. Uma coisa muito importante também, gente, é o seguinte: nunca, de verdade, nunca fale mal de outra pessoa que trabalha na área. Isso não te leva a nada. Parece ser contraintuitivo, não, mas do que você está falando? A pessoa, às vezes até mau caráter, como já aconteceu muito com a gente. A gente tinha um concorrente que literalmente roubava das clientes. Vamos falar um pouquinho aqui dos concorrentes. O que acontece é que às vezes elas vão detectar. Ou elas vão observar se isso está acontecendo também lá no mercado delas. É interessante a gente falar de alguns exemplos. Sim. Assim mesmo. O que acontecia? Chegava tudo aos nossos ouvidos. A cliente chegava lá, sentava para conversar com a gente e falava assim: nossa, infelizmente, fulano de tal fez a festa minha, e na hora que ele foi entregar, ele entregou metade dos doces. Entregou faltando isso, entregou faltando aquilo. E era uma recorrência muito grande mesmo. E a gente nunca falou mal desse concorrente. A pessoa chegava para nós, para fazer orçamento com eles, e a gente nunca falou, não faz, porque essa pessoa rouba. A gente falou assim, fica à vontade, pode fazer com eles e tal. Não é. Aí o que a gente falava? Não é o mesmo produto, você não vai ter a mesma qualidade, mas fique à vontade, pode ficar tranquilo. Então, por quê, gente? Quando você fala mal de alguma pessoa, você acaba recebendo uma fama que você não queria. De falar mal, de ser... Às vezes a pessoa vai achar que você está falando aquilo só para prejudicar, só para fechar um pedido. E esse não pode ser o caminho que você tem que tomar. Né, Xê? Sim, eu perco a minha oportunidade, mais uma oportunidade de estar falando mais do meu produto, usando o tempo falando mal do concorrente, do trabalho do produto do concorrente. Eu acabo dando espaço, eu acabo vendendo para ele, vamos falar assim, dando espaço para o concorrente dentro da minha confeitaria. Né? Porque na verdade você não conhece a pessoa que está ali para ser atendida. Então você não sabe se aquela pessoa ela vai acreditar em você ou não. O que mais existe são pessoas que têm mau caráter. Não dê razão para alguém achar que você é também. Então não fale mal de ninguém. A pessoa chegou ali e falou assim, o que você acha da fulana de tal? Eu falei assim, aí você vai falar, eu consigo te falar do meu trabalho. O meu trabalho é 100%, eu te garanto 100% do meu trabalho. Agora dessa pessoa eu não tenho nada para te falar. A única coisa que eu tenho que te falar é que o meu produto é muito melhor do que o dela. Isso eu posso falar. Eu posso, o tempo que eu vou gastar dentro da minha confeitaria ou durante um atendimento com o cliente falando mal do concorrente, eu poderia estar usando esse tempo para estar gerando mais confiança com o cliente, estar falando mais do meu produto, de como funciona a minha confeitaria. E não dando crédito, né, falando, mesmo que seja mal, dando ênfase para um concorrente. O nome do concorrente ele tem que passar assim, rápido, né?
Mas a gente não pode deixar ele de lado, a gente tem que lembrar dele sempre, porque em algum momento ele vai querer, vamos falar assim, ele vai querer te ultrapassar, como se fosse uma corrida de carro. Você está ali em primeiro lugar e tal, mas você tem que ficar de olho no retrovisor, porque tem alguém vindo ali atrás e você não pode ficar no comodismo. E agora, Chile, como tratar o concorrente que é desleal? Eu ia falar exatamente isso, que é uma puxando questão, esse gancho, né? Que é uma questão que, assim, dá dor de cabeça, a gente fica triste com raiva ao mesmo tempo, é um mix, assim, de muitas emoções. E como ter a mente tranquila para a gente tomar a melhor decisão de como a gente vai tratar esse cliente mal intencionado. Primeiro detectar, quando chegar a informação, entender que ali a estratégia... Primeiro quais podem ser, vamos dar uns exemplos aqui, quais podem ser algumas atitudes desse concorrente que você pode detectar, assim, ele está sendo desleal comigo. Quais são algumas atitudes que ele pode fazer? Um concorrente que usa de mentiras, que a sua estratégia são mentiras, seja na entrega, na hora de entregar o combinado para o cliente, seja na hora de negociar. Tem concorrentes que usam, que já usaram o nosso nome, vamos falar assim, porque isso aí acontece, né? É comum, né? É normal. Que já usaram o nosso nome para negociar. Engraçado, eu começo a rir, que eu acho engraçado. Dá vontade de falar quem é? Porque a gente vai passando um filme e a gente vai lembrando dos episódios, esse que você falou, que era um concorrente desonesto que não entregava tudo. Então, se tornava muito fácil cobrar muito mais barato do cliente se ele não ia entregar se tudo. Não entregar tudo. Eu posso cobrar R$1 em uma trufa decorada se quando me for contratada 10 eu entregar só 5. E no volume ele fazia isso. Então, a arma que ele usava para bater de frente com a gente era a desonestidade. E a gente teve que, ficar comendo ali pelas beiradas e observando e tendo dó do cliente, porque a gente sempre buscou uma linha honesta, né? Uma linha honesta. E o que mais? Eu poderia falar que muitas coisas durante a negociação, a gente já teve concorrente que usava o nosso nome para negociar. O meu é igual o da Shirley. O meu é melhor do que o da Shirley. É melhor do que o da Shirley, porque o meu é de leite ninho. Pegava uma informação que colocava num contexto errado e fazia daquilo uma verdade. E o cliente que não entende, ele acreditava nisso. E o cliente ele não tem que entender. Ele não tem que entender se o leite ninho é melhor do que a pasta americana, que é um mito. Ou quando é melhor. É um mito a pasta americana e o leite ninho. É o que a gente sempre fala aqui. A gente tem vários conteúdos falando de forma mais densa sobre isso. Mas cada um tem a sua peculiaridade. E depende de cada ocasião, você vai usar uma ou outra. Então a gente teve essa que essa é a bandeira dela, é o seguinte: eu trabalho só com pasta de leite ninho, que é muito melhor do que a pasta americana. Cobrava mais caro na época, não sei como que tá agora, mas cobrava mais caro e usava do nosso nome e dessa informação em um contexto errado para falar que estava cobrando mais caro por causa disso. Como que você tem que agir diante de pessoas dessa maneira? Por isso que a gente fala tanto no Instagram, que você tem que aparecer lá, as pessoas têm que te encontrar no Stories, você tem que estar lá diariamente para você educar o seu cliente. Quer dizer que a pessoa é mal educada? Não. O que eu quero dizer com educar o cliente? É você estar ensinando para o seu cliente como que ele vai, independente se for com você, não tenha medo de perder essa pessoa. Independente se for com você, você vai ensinar o seu cliente como ele vai fechar um contrato com uma confeiteira. E aí você, nesse caso nosso, o que ela falava? Pasta de leite ninho é melhor do que pasta americana e eu só trabalho com pasta de leite ninho. A gente começou a educar muito mais as pessoas. A gente ia lá e colocava no Stories, no feed. Você que é nosso cliente, eu vou explicar para vocês a diferença da pasta de leite ninho com a pasta de leite pó.
Quando é bom comprar um doce com pasta de leite ninho? Quando é bom contratar um doce com pasta americana? E não bater de frente com o concorrente. Ligar, acontece, a gente já ouviu de várias coisas, né? Ligar, não faz não, sua pi pra aqui, pi pra lá. Ficar com raiva do cliente, porque o cliente está falando aqui, está trazendo aquela informação, ficar bravo ali. Isso, o cliente que traz alguma informação assim, a pessoa, você tem que agradecer e depois resolver da melhor maneira possível. Então existe ferramentas para você se contornar essa situação. A gente pega e usa isso ao nosso favor. Ao nosso favor. Então, o concorrente desleal, ele usa de vários artifícios. De mentira, de uma entrega. Tem a questão também das cópias. Há quem fale que é melhor ser copiado do que copiar. De fato. Mas tem hora que irrita. Que o concorrente desleal, ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele vai lá, ele pega um pacote e vou fazer esse pacote aqui, abaixa 20, 30, dependendo do valor do pacote, abaixa e coloca lá. Não, eu tenho o mesmo pacote da Shirley. E usa isso durante a negociação, usa o nosso nome, mesmo que não usar. O cliente que está fazendo vários orçamentos, ele detecta que é igual, olha, a mesma coisa. E aí ele acaba sendo desleal com ele mesmo, né? Se auto-sabotando, porque ele não sabe por que, né? De ter feito aquele pacote e vende horrores, depois não consegue entregar e acarreta aí vários. Quando você entende a maneira certa como você tem que agir diante do concorrente, os outros problemas ficam muito menores, porque aí você você acaba relaxando muito mais, entendendo que você não precisa te preocupar mais com isso, com algumas questões, e você acaba tendo outra visão da outra pessoa, do concorrente. Às vezes você tinha uma visão de admiração e querer fazer alguma coisa que está fazendo, você acaba adotando uma visão de dó, não sei se a palavra certa é dó, mas você acaba adotando uma visão de entender que ele é aquele cachorro correndo atrás do rabo, não vai chegar em lugar nenhum. Então, você passa de um ponto em que você queria copiar para um ponto de, peraí, deixa eu escrever a minha história e esquecer esse concorrente, porque... E ter misericórdia, né? Que dependendo da estratégia, você vai falar assim, uma hora isso aí vai dar ruim para ele vai descobrir. Mas não é nosso papel, né? Não é nossa função também avisar a pessoa, né? Então, assim, o que aconteceu muito com a gente já teve, muitos concorrentes desleais, muitos concorrentes que tentaram nos sabotar, mas a gente pode falar categoricamente e com 100% de certeza que nenhum deles, de fato nenhum, conseguiu abalar a gente e nenhum conseguiu fazer com que a gente vendesse menos. Ou seja, o que a gente está falando aqui não é uma coisa que a gente acha, é uma coisa que eu sempre digo, é uma coisa que a gente vive. Então, sigam esses passos, sigam essas ideias e não tenham medo de concorrente, não tenham medo de verdade. O concorrente fraco, se nesse caso você tiver um concorrente fraco, você deve se manter forte. Agora, se você tem um concorrente forte, você deve levantar cada manhã e bater de frente com ele para você se tornar mais forte ainda. Não é verdade? Exatamente. Com estratégias, com foco no trabalho, sabendo aonde quer chegar, e os frutos vão chegando, dia após dia, né? Planta, rega e colhe, e os frutos vão chegando. E foco no trabalho, tracem as suas estratégias, e tudo quanto vier, aparecer um concorrente, igual você falou, seja forte, seja fraco, analise de acordo. Se deparou com alguma dificuldade, algum questionamento que veio da parte do cliente, que teve relação com a concorrência, aproveitem a oportunidade para falar bem do seu negócio, aproveita a oportunidade para crescer. O que eu posso falar naquele momento do meu negócio?
com certeza vai ter informações a respeito do seu negócio que você vai conseguir fortalecer diante do cliente. E se eu puder deixar uma última sugestão não encarem seu concorrente como se ele fosse um monstrão, sabe? Não encare seu concorrente como se ele fosse uma Coca-Cola da vida. Você já assistiu aquele filme Monstros S.A.? Já. Você sabe qual que é você lembra qual que é a função dos monstros? Assustar, né? Assustar. E de que eles têm mais medo? Não lembro, isso pegou pesado, que eu não lembro do filme. Gente, pra quem não assistiu Monstros S.A., assim, tem os monstros e tem dois mundos. Tem o mundo dos monstros e tem o mundo dos humanos. E a função dos monstros eles têm uma competição muito interessante que o monstro que consegue assustar mais as crianças, ele é mais reconhecido e tal, mais famoso. Tem aquele, eu até esqueci o nome daquele azulzão lá, e que é verdinho, que são os principais do filme. Só que, em um contraponto, o que eles têm mais medo também são as crianças. Tanto é que se uma criança encostar neles, eles, acham que é o terror, assim. Então, por que eu tô falando sobre esse filme? Porque, às vezes, você é um monstro que tem uma capacidade incrível e você fica com medo de uma criança. Por não saber que aquela criança às vezes está aprendendo. Então talvez a pessoa é um concorrente seu, começou há pouco tempo, mas ela tem uma qualidade gigantesca para fazer um feed muito bonito. E feed muito bonito é uma coisa que assusta, né? A gente fala assim, caramba, eu não sei, meu feed é feio demais e o feed daquela pessoa é lindo. Então você já se compara com aquela pessoa ali no mesmo nível. Calma lá. Não dá para comparar um ponto forte com um ponto fraco. Isso, então calma lá. Isso gera medo, né? Insegurança. Calma lá. Faça uma análise, como a gente explicou aqui. Analisa o seu negócio. Você não precisa analisar o negócio da outra pessoa, mas pelo menos faça um raio-x de como aquela pessoa como é o negócio daquela pessoa, para você ser justa com você mesmo. Peraí, eu tenho um cliente, um concorrente à altura, e não tenho medo de monstros. Porque do lado de lá, talvez ela está pensando a mesma coisa. Nossa, eu queria ser igual a fulano de tal. E por que você não sabe, nunca vai saber? Porque ela nunca vai chegar para você e vai falar da mesma forma como você nunca vai chegar para ela falar. Então, se eu puder dar um conselho seja melhor do que você mesmo. Tenha você como concorrente. Se você trabalhar dia a dia tentando ser melhor do que você mesma, você vai ter uma baita de uma concorrente para você chegar lá. Crescimento, né? É só crescimento. Só crescimento a partir disso. Tratando o concorrente no máximo do tamanho, né? Exatamente. No máximo se igualando. Nunca maior. Para se tornar maior. Isso. Bater de frente. Mesmo que ele seja maior em alguns aspectos, trabalhe como sendo muito possível você bater ele e conseguir alcançar níveis maiores. Não é isso? Todo mundo tem um ponto forte. Então, vamos aparecer mais com esse ponto forte enquanto a gente fortalece o ponto que é mais fraco. Perfeito. É isso, então. A gente fica por aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham absorvido muito ideias legais. Anotem, coloquem em prática. Não deixem de fazer alguma tarefa porque você acha que não é capaz. A diferença de quem tem resultado e de quem não tem é quem começa a fazer. Então, fica aí mais uma dica para você, a partir de agora, começar a identificar esses pontos que você precisa de melhoria e crescer mais e bombar agora em 2021. Um grande abraço e até a próxima. Grande beijo, meninas. Desejo todo sucesso para vocês nesse ano de 2021 e até a próxima.